essas gravações. É. A gente pode começar já com Itan cantando. Itan, ele faz parte da coordenação musical do MAIP. É músico, compositor. Itan Paiaiá. Estão me ouvindo? Estamos. Estamos, Itan. Então, vou cantar uma música aqui agora, uma música muito bonita, de um dos grandes ícones da nossa música, e uma música que fala sobre o dia de hoje, que é o Dia das Mulheres, né? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. La, 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 la. Aê, 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 aê. Na, 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 na. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Uhul! Isso aí. Valeu. Maravilha. Maravilha. Pois é, muito obrigada, então, pela participação aí com essa música linda. A live Dia das Mulheres, né? A gente hoje está... foi o mês de maio, né? Mês de Maria, Dia das Mães também, mês das mães. E aí a gente, por que não, uma homenagem às mulheres Paiaiá, né? As mulheres. Então, é isso. Boa noite. Hoje, dia 10 de maio, né? De 2023, a gente está dando início ao Círculo de Cultura Mulheres Paiaiá. Troca de saberes com novas descobertas individuais e coletivas do povo Paiaiá. Faz parte da campanha Igualdade e Justiça, 200 anos de independência do Brasil na Bahia, que é o edital 111 de 2022 da Proapex Uneb. O nosso projeto é o Território Indígena Paiaiá, espaço multirreferencial de aprendizagem no campo da análise cognitiva. Temos hoje como mediadoras aqui, né, eu que sou doutoranda em difusão do conhecimento, Ana Cleide, e a professora doutora Leliana, que é a minha orientadora. Né? Então, começa o Círculo de Cultura, né, apresentando as nossas convidadas dessa noite, nessas nossas convidadas especiais, né, de hoje, né? E, assim, durante o círculo, né, quem quiser perguntar ou falar, basta levantar a mão, se pronunciar, né, que a gente vai interagindo, certo?
A gente está aqui, né, com Lourdes Paiaiá, mulher anciã que carrega os saberes ancestrais dos Paiaiá, professora aposentada. Tia Lourdes, se quiser abrir a câmera, se puder abrir a câmera para a gente lhe ver, viu? Vai se chegando, fique à vontade. Ana, Jacinta Paiaiá. levantou a mão. Quem levantou? Jacinta. Oi, Jacinta. Abre o microfone, Jacinta. Abri. Antes de começar, eu queria cantar uma pisadinha de caboclo, dos antigos. Sim. E eu gostaria que todas depois seguissem. Eu vou cantar umas 2 vezes, mas é bem pequenininho. Não vou atrapalhar muito, não. Não, fica à vontade. Cadê o pó da paia que você estava tirando? Se não fosse o pó da paia, você não estava luxando. Cadê o pó da paia que você estava tirando? Se não fosse o pó da paia, você não estava luxando. Agora todas. Cadê o pó da paia que você estava tirando? Se não fosse o pó da paia, você não estava luxando. Cadê o pó da paia que você estava tirando? Se não fosse o pó da paia, você não estava luxando. Que você estava luxando. Você não estava luxando. Aí vai cantando. Foi ótimo, Jacinta. Vou guardar essa. Cadê o pó da paia que você estava tirando? Se não fosse o pó da paia, você não estava luxando. Maravilha. Depois compartilha com a gente a letra da música para a gente ir aprendendo. Vamos aprender. Isso é ótimo. Muito bom. Quem me ensinou foi um parente tupinambá que a mãe cantava e assim, disse que quando eles tiravam as palhas, e aí passava a noite toda cantando e fazendo as roupas lá. Muito bom. Eu Só não imaginei entendi o Vônia finalzinho. cantando isso no coco. O quê? Tem Vônia, né, que canta isso no coco. Imagine isso no coco. Nossa! É ótimo, né? Ficar lindo. Eu não entendi o final. Cadê o pó da paia que você estava tirando e o restante como é? Se não fosse o pó da paia, você não estava luxando. Tá. Muito bom. Muito bom. Tá, vamos seguindo, então, Ana. Aí, sim, Jacinta, eu já apresentei Jacinta já cantou, né? Ó, Jacinta, muito bem. Naturopata, desenvolve práticas xamânicas, conhecedora das ervas medicinais, né? Val Paiaiá, Val não chegou ainda, né? Deve estar vindo. Val Paiaiá, secretária do MAIP, liderança Paiaiá, desenvolve atividade diretamente no território Paiaiá, com a criação de pequenos animais e plantação de mudas nativas, hortaliças. Jumara Paiaiá também, né, nossa convidada, professora aposentada de matemática, contábeis, né, está representando os indígenas através do Mupoíba, com as pastas de mulheres, né, Ju? E cultura, né? Eu sou diretora de projetos do Mupoíba. Muito bem. Ótimo. Edilene Paiaiá, né, liderança Paiaiá, economista, cineasta, escritora. Se não está aqui, deve estar chegando, né? Então, a professora Valusa, professora doutora Valusa Saraiva, né, que fez doutorado lá no DMMDC, né, sobre lutas de indígenas da Bahia, caminhos para aprendizagem e difusão do conhecimento no ensino fundamental. Então, assim, tem uma caminhada aí forte, né, sobre os indígenas na Bahia, e está aqui hoje conosco. Oi, Edilene. Boa noite, Edilene. Seja bem-vinda. Já lhe apresentei aqui, hein? Boa noite. Desculpa, estou chegando agora que eu estava em Utinga.
Oh, Resolvendo o problema da associação, porque eu estou viajando para Salvador hoje à noite. Aí tem que deixar tudo arrumado, entendeu? E aí cheguei agora e digo, deixa eu sentar para conversar com o pessoal. Estou tranquila, viu? Boa noite a todos. Boa noite, querida. sim, eu vou aproveitar, vou falar um pouco de mim. Enquanto o pessoal está se ajeitando aí, está chegando, né? Eu também sou mulher indígena, né? O reconhecimento, né, como indígena, para mim, aconteceu há pouco tempo, né? Em 2012, mais ou menos, eu conversei com o cacique Juvenal Paiaiá. Ele chegou, boa noite, cacique. E depois, né, ele viu algumas fotos de alguns parentes meus, né? Ele sempre sugeriu que eu buscasse sobre minha ancestralidade. Daí eu comecei a perguntar para minha mãe sobre minha avó materna, né? Lá de Porto Real do Colégio, porque tinha muitos traços indígenas, né? E aí ela foi relatando um pouco sobre minha avó, né? Nos Torés, quando ela era pequena ainda. E aí minha mãe disse que naquela época, né, ser indígena era muito sofrimento, tinha perseguição, né? Então evitavam falar sobre a etnia. Percebi um pouco de tristeza quando ela conversou comigo, né? Me contando sobre isso. E aí, minha mãe, ela tem a pele clara, né? Parece mais com meu avô, né? Que engravidou minha avó, indígena, Quiriri-Xocó, e depois fugiu. Depois uma tia, ela veio aqui em Salvador visitar a gente, né? Ela saiu do Belém e veio visitar a gente, né? E ela também cheia de traços indígenas bem fortes, e isso os anos se passando, né? Então, assim, eu conversei com ela, também me contou um monte de coisa. Então, eu percebi que não era diferente do sertão das Jacobinas, né? Que lá também, em Porto Real do Colégio, os indígenas também se misturaram, se espalharam, e aí eu fui entendendo, refletindo, né? Passei a perceber minha espiritualidade, reconhecer minha ancestralidade, e quero muito ir lá visitar o meu pessoal, lá, meus parentes, lá, os Quiriri-Xocó, lá em Porto Real do Colégio, em Alagoas, para poder conhecer, conversar com eles, né? Recentemente, eles conseguiram agora, no acampamento Terra Livre, a demarcação das terras lá, dos Quiriri-Xocó, e fiquei muito feliz, né? E, assim, o reconhecimento chegou no meu coração, né? Eu sei que eu tenho sangue indígena, agradeço muito aos encantados por ter me guiado, por ter conhecido o cacique Juvenal Paiaiá, por ter conhecido então Paiaiá, né? O povo Paiaiá, né? E ter me ajudado nesse encontro comigo mesma. O pertencimento é isso, né, gente? Tem que acontecer, né? Isso tem me trazido coisas boas, né? Inclusive uma evolução espiritual, né? É isso. Eu queria trazer para vocês uma pergunta, as nossas convidadas, né? E as outras mulheres também. Qual é o desafio de ser mulher indígena hoje, né? Qual a percepção de vocês sobre esse empoderamento feminino e como isso tem chegado até vocês? Quem vai querer começar a falar? Bem, eu posso começar. Edilene vai falar. Aninha, eu ouvindo o seu relato, eu fiquei muito feliz assim, e emocionada, porque é um processo longo e que gera desconfianças por parte até dos nossos próprios parentes indígenas. Mas quando a gente tem a convicção e que nós somos fortes e sabemos o que queremos, o que somos, tudo isso é mais tranquilo. E eu percebi isso em você desde o início. Eu lembro que você postava fotos lá da sua família com aquelas características bem, independente de ter característica ou não, porque isso para mim é indiferente. Mas, assim, você mostrou a prova viva da sua família. E o mais importante disso tudo é quando você é reconhecida pelo seu parente indígena. E você foi reconhecida por nós aqui, nós paiaiás.
independente da sua etnia. Isso é muito importante, entendeu? Que a gente tem observado a sua luta, a sua persistência, mesmo que você tenha essa característica que não tem nada a ver com a indígena. Claro que você não tem. E daí? Eu tenho um exemplo na minha família, nós somos 7 irmãos, né? Um faleceu. Mas meus irmãos, 4 nasceram de cabelos loiros, parecia sisal, e 3 da minha cor. Aí minha avó falava assim para minha mãe, falava assim, minha netinha, ela chamava, o nome dela é Neta, chamava ela de professora Neta, né? Ele chamava de minha netinha. Minha netinha, se eu não lhe conhecesse, eu achava que cada filho seria de um pai, pelas características diferentes, entendeu? Então, a minha avó indígena, meu avô era a descendente de alemão. Então, assim, gera essa confusão. Mas o que importa é o que a gente pensa, o que a gente sente. E você sente isso aí, você está buscando. Eu acho muito importante quando você busca a sua identidade, você quer se firmar, você quer se autoafirmar como indígena. Parabéns pelo seu empenho. Eu fico orgulhosa do seu papel, porque você realmente está fazendo um papel maravilhoso. Manter isso aí. Fácil não é, mas, ao mesmo tempo, eu lhe digo, esse empoderamento da mulher indígena, quando você quer, tem convicção, tudo torna mais fácil. Então, hoje eu me sinto empoderada, sim, por que não? Entendeu? Então, assim, eu tenho o meu papel, não quero querendo ser snob, mas assim, desde que quando eu assumi esse papel há quase 30 anos atrás, buscando, claro que tem críticas, tem muitas gozações, as pessoas que lhe perseguem, inclusive, tem perseguição, gozação, mas quando você quer, que você busca, você esquece esses detalhes. Então, assim, eu, mais Juvenal, buscamos isso ao longo dos anos, pesquisando na literatura, visitando, como já falei isso várias vezes, nas aldeias, até que os nossos parentes indígenas nos reconheceram. Nós temos um documento escrito, né, por vários caciques de diversas etnias, várias lideranças, nos reconhecendo como povo indígena Paiaiá. Isso é muito importante. E, a partir daí, a gente conseguiu, se reconheceu também, se firmou, se autofirmou como indígena, aí buscamos as políticas públicas e hoje estamos onde estamos. Hoje nós somos reconhecidos, ainda tem um detalhe, nós somos diferenciados dos demais. Por que somos diferenciados? Porque quando nós chegamos em uma Secretaria do Estado, eles reconhecem que nós temos uma maneira diferente de lidar. Não temos nenhuma agressividade, não chegamos lá impondo nada, simplesmente chegamos e solicitamos o que nós temos direito. E isso é muito importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, eu fico muito orgulhosa de você, entendeu? Agora eu quero ouvir Gilmara, Jacinta, claro, né? Jacinta está com a mão levantada. Pode falar, Jacinta. Pode falar, Assim, Gilmar, agora não, mais tarde. Tá bom. O pessoal estava perguntando agora do livro de Roda de Prosa na Periferia, e a gente estava fazendo propaganda antes de vocês chegarem, viu? Pois é, vou repetir a pergunta, hein? Para ver se vocês... Qual o desafio de ser mulher indígena? Qual a percepção de vocês sobre esse empoderamento feminino e como isso tem chegado até vocês? Aí, quem quiser falar, né? Eu queria fazer uma pergunta para a tia Lourdes. Tia Lourdes, pode falar? Pode responder para a gente? Quem é? Tia Lourdes. Lourdes Paiaiá. Ju, posso fazer uma pergunta para você? Para mim, pode. Quais as suas descobertas individuais e coletivas como mulher indígena urbana? Olha, deixa eu falar um pouquinho desse sentimento, né? Eu me lembro muito da minha avó falando
sobre a vida dela, né? E eu me lembro de uma história que eu sempre conto, né? Que é a história do beiju. Eu sempre conto essa história. Minha avó, meu avô também, eu vi isso da minha avó e eu vi do meu avô. Que quando eles estavam se cortejando, eu não sei se Jacinta sabe disso, mas eu vi isso dos dois, né? Da minha avó e do meu avô separado. Quando eles estavam se cortejando, tinha a história do beiju. Se você desse um beiju de farinha, você não queria, né? Você não estava aceitando aquele cortejo, né? Se você desse um beiju de tapioca, o beiju branco, né? Aquele beiju, você estava aceitando o cortejo. Né? Então tinha o beiju de farinha, que era o beiju, né? Mais grosso, né? E tinha o beiju de tapioca, que era aquele beiju fino. Né? Então a minha avó, ela deu ao meu avô o beiju de tapioca. Então, isso é uma coisa que eu me lembro, que está na minha cabeça, né? Olhe, né, na nossa comunidade, na nossa tribo, a gente tinha esse costume. Eu não sei se Jacinta sabe disso, mas eu ouvi dos dois, né? Então, como eu ouvi do meu avô e ouvi da minha avó, então, não é uma fábula, né? Não eu ouvi, né? Dos dois, da minha avó e do meu avô, em tempos separados, num período que eu fui passar com a minha avó, passei 3 meses na casa dele, quando isso eu tinha 12, 13 anos, e foi um período, assim, de muita riqueza na minha vida. Então, eu não tenho dúvida, né, do que eu sou, nunca, não tenho dúvida, mas eu me senti muito despreparada, vou colocar assim, quando eu cheguei no movimento indígena. Despreparada, assim, porque eu não nasci dentro de uma aldeia, né? E como eu não nasci na aldeia, eu percebi que as outras pessoas, né, os indígenas e as indígenas, principalmente aldeadas, me olhavam com outro olhar, né, com um olhar de desconfiança, com o olhar da pessoa que, né, essa pessoa está invadindo o meu espaço, né, quer ocupar o espaço que eu tenho. E não é isso, eu não quero ocupar o espaço de ninguém, né? Eu estou ali ocupando o meu espaço, né, o espaço que me é de direito, né? E hoje faço parte do Mupoíba, né, que é o Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia, né, sou diretora de projetos, ocupo um local de posição, de liderança, né, participo de algumas reuniões, não todas, porque tem mulheres, né, muito fortes e muito empoderadas na Bahia, graças a Deus, a gente, dentro do Mupoíba, a gente tem uma co-coordenadora, uma pessoa que trabalha junto com o coordenador, co-coordenadora, né, tem mulheres que estão nesse lugar de liderança, e eu sou uma dessas mulheres, então eu me sinto fortalecida. Hoje eu estou fortalecida, né? E eu tenho mulheres nessa família Paiaiá, como é Jacinta, né, que é uma pessoa, né, de uma fortaleza, é uma pessoa que né, ouviu muito e que aguentou muito, e ela vai falar sobre isso, né? E que traz essa segurança para a gente, né? Tem a Edilene que traz essa segurança para a gente, tem Lourdes que traz segurança para a gente. Então, eu me sinto fortalecida hoje de dizer que sou mulher Paiaiá e sou uma mulher, né, de liderança, né? Sou uma mulher de sucesso, né? Sou uma mulher que estou na frente, por causa dessas mulheres que estão junto comigo. Eu não estou sozinha, né? Estou junto com mulheres que estão comigo. E a gente traz outras pessoas. A gente tem a Cibele, né, que está aí, nossa flor de Caruá, né? A gente tem, cadê Claudinha? Claudinha saiu, né? A gente tem Claudinha que está chegando, né? A gente tem, né, tem outras tantas mulheres que estão chegando nesse pronto, Claudinha está aí, né? Nesse grupo que tem fortalecido, né, essa rede de mulheres, né, que somos nós, que a gente pode chamar Rede de Mulheres Paiaiá, né? Então a gente tem a Ana, né, que a gente está se fortalecendo cada vez mais forte e aparecendo para o Brasil, aparecendo para o mundo. A gente tem Kenis, né, que, né, a gente foi catar a história dela, é uma pessoa que está lá em Brasília, né, que faz parte da comissão, junto com os deputados, né, ela faz parte da comissão que dirige, né, os povos indígenas do Brasil, e é uma pessoa que é Paiaiá, então, que fortalece a rede, e hoje a gente tem Paiaiá no Brasil, né, que está no mundo, então a gente tem uma rede de mulheres
fortes, né, de mulheres taiá que estão aqui, que estão no mundo. É isso. Aninha, eu queria só complementar a fala de Jumara, o seguinte, a questão do indígena urbano. Eu estive com o Juvenal lá no CIMI, lá em Goiânia, né, participando de um evento grandioso sobre a questão do índio urbano. Foi muito legal, porque o que a gente ouviu dos relatos de todos eles, inclusive o nosso, que quando nós temos acesso à parte urbana, nós temos condições de ajudar as pessoas aldeadas, principalmente aquelas aldeias, né, mais longínquas, que às vezes estão isoladas, e que o indígena urbano ele tem condição, quando ele estuda, ele tem aquele conhecimento de ajudar as pessoas que estão lá na base. Isso é muito importante, isso não faz ninguém menor, não diminui ninguém, muito pelo contrário. Você ajuda as pessoas da base que não têm acesso que você teve de estudar, de chegar onde nós chegamos, como você, Jumara, a Ana, o Juvenal, eu também, Cláudia, tantos outros que estão na luta, que conseguiram entrar na academia e, através disso, poder ajudar. Por exemplo, eu me sinto orgulhosa quando eu elaboro o projeto que ele é contemplado e a gente consegue trazer políticas públicas para a nossa aldeia. Como também a gente consegue ajudar os nossos parentes indígenas que não têm aquele conhecimento, né, orientando da melhor maneira possível. Então, isso é muito importante, o indígena urbano. Não é menos importante do que o aldeado. Viu? É isso mesmo. É isso mesmo. Pois é, gente. Eu queria fazer uma pergunta também. A gente está, Angelina, você chegou depois, a gente está aqui com a professora Valusa, que ela fez a tese dela, né, de doutorado sobre os indígenas na Bahia. E na época que ela fez, os Paiaiá não estavam identificados ainda, né? Por conta do IBGE, do censo, né? Essas coisas todas, né? Eu quero fazer uma pergunta para Ediline, não, para a professora Valusa, né? Professora Valusa, eu vi, né, na sua tese que na época não tinha muita coisa sobre os Paiaiá, devido ao censo do IBGE, como eu falei agora, né? Então, assim, qual a sua perspectiva, qual é o seu olhar, né, sobre essa luta indígena aqui na Bahia hoje, pós-doutorado, né? Boa noite, gente. Eu quero dizer que para mim é uma honra estar aqui no meio dessas mulheres, né? Uma honra ter sido convidada, Ana Cleide, Leliana, né, Jumara, que falou aí tão bem, né, Jacinta e Edilene. Eu não estou conseguindo ler direito, viu, minha gente? Mas estou honrada demais em fazer parte dessa grande roda. E quero dizer assim que fiquei muito emocionada, que foi Jumara, né, que falou do beiju de tapioca, né? Eu lembro que quando a gente estava fazendo o magistério indígena, Jumara, em 2004, o povo Pataxó, a gente começou a fazer um levantamento para o material didático, eu acho que vocês já conhecem esse material, que tinha a flor, né, que jogava a flor no colo da moça, né, o rapaz jogava a flor no colo da moça para pedir em casamento, e se ela quisesse, ficava com a flor no colo, se não, levanta e deixa a flor cair, quer dizer que não quer, né? E tem outras que a mulher prepara o alimento e leva o prato, né? E se o rapaz quiser, eu não lembro, eu acho que são os Tupinambá, eu não lembro, que se quiser a comida, devolve o prato vazio, e se não quiser, devolve o prato cheio, ou seja, as mulheres pedem casamento, né? As mulheres tomam a atitude, e isso é muito bonito, trazer a perspectiva dos povos indígenas nessa beleza, nessa boniteza, nessa forma de lidar com, por exemplo, com a união, né? Então, quando a sua pergunta, Ana Cleide, foi com relação
aos Paiaiá e à questão indígena hoje na Bahia, né? Eu vejo que um grande desafio, nós temos duas frentes de luta muito grandes, que são os povos indígenas lutando especialmente pelo território, pela educação, pela saúde. E uma outra frente que deve ser fortalecida, na minha opinião, que é o que traz, né, todo o trabalho de tese, que Leliana foi minha orientadora, né? Então, todo o trabalho de tese mostrando a importância das escolas de nós não indígenas estarmos trabalhando sobre os povos indígenas, né? Conhecendo os povos indígenas. Os povos indígenas foram massacrados, tiveram toda essa condição que hoje se encontra por conta do contexto histórico, e a gente precisa que as escolas, para não ficar só na lei de 2008 ou anterior a ela, que a luta já vem bem antes, né, bem anterior a essa lei, mas para que não fique na lei, então uma frente de luta na Cleide, eu vejo que é a educação, né, e a educação dos não indígenas, porque repare, quando você vai para a universidade, você vai ter professores, em grande maioria, não indígenas, quando você vai para um posto de saúde, para um hospital, então, assim, de todas as formações, seja na licenciatura ou não, mas todas essas formações, desde suas infâncias, né, as crianças da educação infantil, do ensino fundamental, os jovens do ensino fundamental, do ensino médio, precisam saber e conhecer sobre as etnias da Bahia. Então, eu vejo que uma grande perspectiva os povos indígenas estão nas suas lutas pela terra e território, mas uma frente muito necessária no Brasil, especialmente na Bahia, a gente precisa, com um governo que precisa avançar cada vez mais nessa perspectiva do currículo, ser mais inclusivo nesse sentido, porque o povo não tem ainda a identidade, nem quilombola, nem indígena, precisa a gente estar trabalhando essa perspectiva desde as infâncias. Então, eu vejo que uma grande questão é o fortalecimento dessa organização curricular. Para isso, ter pessoas como Jumara, como o cacique Juvenal, como Ana Cleide, né, falando, discutindo, escrevendo, fortalecendo os indígenas, trazendo essa frente de luta. Mas creio que isso é um grande desafio. Nós precisamos trazer uma estrutura curricular cada vez mais inclusiva, porque a gente ainda tem uma TV que trata o indígena do jeito que essa intenção da TV tem, né? O jeito que esse jornalismo tem intenção, ele vai tratar. Então, a gente precisa cada vez mais estar se fortalecendo e indo a essas frentes mesmo, que muitas vezes podem estar um pouco caladas ou na mão de uma pessoa, aí precisa fortalecer isso nos coletivos mesmo. A gente tem, por exemplo, uma coordenação indígena na Secretaria da Educação, mas essa coordenação tem tantas questões para trabalhar, das próprias questões das escolas indígenas, que a gente precisa, sim, ter outras frentes fortalecidas para que as escolas dos não indígenas se fortaleçam nessa estrutura curricular e a gente amplie, né? Então, é basicamente isso, tem muita gente para falar aí, eu falo demais. Estamos aí. Gilmar, acho que levantou a mão, não foi? Obrigada, Pro. Gilmara, foi, Ju. Levantou a mão. Só para lembrar que ontem foi... Primeiro, a educação indígena, ela era tratada de uma forma diferenciada, né? Os professores indígenas, eles recebiam um salário menor que os professores, vou colocar aqui os professores de carreira, os professores, né, concursados, os professores... Mas ontem foi aprovado o projeto de lei que regulariza a carreira do professor indígena, né, como professor concursado. Então, o professor indígena hoje, né, a partir dessa, né, quando for votado realmente, mas ontem foi votado o projeto de lei, né, falta ser regulamentado pelo governador, que regulariza, né, a carreira de professor indígena. E uma coisa que eu achei interessante, eu até discuti isso, achei assim, né, foi que na carreira do professor indígena, o professor que tem a licenciatura intercultural indígena, ele já ganha um ponto a mais, né, ele já tem um nível maior do que o professor que tem a licenciatura normal. O professor indígena, né, tem a licenciatura intercultural. Por quê? Porque nessa licenciatura são estudados aspectos que a gente, numa licenciatura normal, não estudou. Então, é bem interessante isso, eu achei muito interessante, né? Até discutir, eu digo, poxa, mas, né, nem todo mundo consegue
e fazer o mesmo tipo de licenciatura, mas é necessário. Né? Então, é necessário que você tenha esse conhecimento, que você tenha, que você entenda, né, mesmo que você esteja na aldeia, ou mesmo que você esteja fora dela, mas que você entenda aspectos, né, da cultura indígena que fora, né, que fora desse meio você não tem condições, né? Inclusive, eu tive essa dificuldade, por exemplo, quando eu estava ensinando, de falar sobre a cultura indígena, porque não tinha muitos aspectos que eu não conhecia. Então, é importante, né, esse reconhecimento da carreira, é importante esse reconhecimento também para o professor que tem a licenciatura intercultural, e que eles sejam, né, que eles tenham as mesmas condições, né, salariais, que tem as mesmas condições de trabalho. Infelizmente, nem todo mundo tem. Eu estou acompanhando agora, a gente sabe que tem escolas indígenas que não têm professores, né, que tem professores que são, que não têm a formação universitária, que tem professores que têm nível médio ainda, mas que, né, a gente está começando, né, mas acho que já é um grande passo esse projeto de lei e colocar essa igualdade, né? A gente estava precisando disso. Muito bem. Pois é. Obrigada, Ju, obrigada, Valusa, professora Valusa. Tem alguém com a mão levantada? Deixa eu olhar. Não, né? Sim. Era eu. Ah, sim. Azul. Sim. Pode falar, Azul. Só queria fazer um comentário, assim, que a fala das duas últimas pessoas me lembrou que até lá em Brasília, na TL, a gente estava discutindo numa roda de educação que é urgente a questão da educação indígena, mas realmente é urgente também a questão da educação dos não indígenas nesse sentido de revisão histórica, né? Porque a história que a gente aprende ainda hoje, assim, para ser ensinada nesse momento nas escolas, é uma ficção colonial, que não necessariamente corresponde à realidade prática de como se deu a colonização no Brasil, como que foi a história dos povos indígenas. É uma história que ignora mesmo o exemplo que eu dei é uma matéria que tem na UNB que incomoda muita gente, que é a história da arte no Brasil, que ela é basicamente igrejas portuguesas, azulejos, e eu entendo que... Eita, tá dando eco, Cacique. Você tá com... Tem essa questão do registro, assim, é muito complicado de falar sobre arte indígena, nesse sentido de visualidades, o que tem que foi escrito, né? Porque não teve um interesse mesmo dessa academia nos primeiros anos do Brasil de registrar as visualidades indígenas, mas ao mesmo tempo tem essa questão da arte rupestre também, que tanto nos livros nossos do ensino superior quanto do nível médio e fundamental, a gente estuda muito arte rupestre europeia, né? E a brasileira, que é uma das mais ricas do mundo nesse sentido de iconografias, grafismos, assim, peguei uns livros que o Cacique tem aqui, que são coisas que eu realmente nunca tinha visto antes. Gente, engraçado, né? A gente nunca viu, e por que a gente não tem acesso nem... Quando pesquisa, assim, no Google, tem sítios, assim, que nunca nem foram estudados direito, não são divulgados. Estou me prolongando, mas o detalhe, assim, também pensar que essa educação que a gente ainda tem, como ela é um reflexo da era Vargas ainda, né? Um projeto político de lavagem cerebral mesmo dessa população, que em sua maioria era descendente de indígena e de afrodiaspóricos, né? Só que só conta esse registro, assim, igrejas portuguesas, ladrilhos, aí os grandes feitos do Ocidente, parte 1, que o Ocidente, parte 2 somos nós, né? Um simulacro de Ocidente. E a nossa própria cultura, mesmo
assim, tá, não dá para estudar nesse primeiro momento, assim, 1500, mas que tal a gente estudar, então, essas visualidades rupestres e correlacionar ela com o que os indígenas têm feito hoje em dia? Porque muitos dos grafismos que ainda são praticados em muitas comunidades têm uma referência nesses antepassados que estão registrados nas pedras. Então, eu acho que se parar para pensar, uma reflexão tão simples, né? Que eu mesma me vejo assim, como que eu só pensei isso agora, né? Depois que eu saí da escola, e aí eu tenho acesso a isso tudo, gente, como é que em 20 anos ninguém nem citou isso? Ninguém nem pensou? É isso mesmo. É isso mesmo, a gente percebe essa diferença, né? Gritantes, principalmente quando a gente cresce, que a gente vê que a realidade é outra, né? Então, é isso. Ana Carolina, está com a mão levantada? Quer falar, Carol? Carol, Ana Carolina? Estou sem o áudio. Pronto, está me ouvindo agora? Estamos. Eu queria fazer uma pergunta, mas acho que minha pergunta está um pouco fora do eixo dos debates lá no momento, né? Das perguntas no momento. Mas não é desnecessário. Nas outras oficinas, eu sou não indígena, né? Mas nas outras oficinas, conhecendo um pouquinho da cultura paiá, eu vi muito ser falado sobre a figura da gameleira. E eu queria saber quem é essa figura, qual o papel dela, a representatividade dela dentro da comunidade paiaiá. E é uma mulher, né? Pelo que eu entendi até então. Então, eu queria aprender um pouquinho mais sobre ela. Muito bem. Gostei dessa pergunta, viu? Quem poderia responder para Ana Carolina? Cadê tia Lourdes? Tia Lourdes? Hein, Ju? Cadê tia Lourdes? Entrar, Ana. Ela entrou e saiu. Eu falar um pouquinho do que a gameleira representa, né? A gameleira, ela é uma árvore sagrada, uma árvore centenária, né? De um grande tronco e que armazena água, né? É uma árvore sertaneza, como diz Itã, né? Como se diz aqui no sertão, é uma árvore sertaneza. E de grande tronco, né? Ela tem um grande tronco e grandes raízes, tem uma copa frondosa também. E a gente, né, a nossa família, a família, né, do meu pai, ela foi, né, para não, a gente não podia dizer que a gente era indígena, né? Então a gente se deu o nome de gameleira, em uma das nossas marcas, né? Foi a nossa Maria Gameleira, a avó do meu pai. Meu pai pode falar mais sobre isso, né? Mas foi a nossa Iaiá Gameleira. Então, a gameleira é uma mulher, é uma árvore, né? Vou colocar assim, uma figura feminina, né? E acho que por isso que o feminino é tão importante nessa relação, né? Da gente, Paiaiá. A gente, graças a Deus, é formado por mulheres, né, fortes, Lourdes, né, e aí a gameleira, e a gente tem grandes nomes, né, na nossa comunidade, né, na nossa história. Acho que, inclusive, a gente precisa escrever e falar mais sobre isso, né, sobre essas mulheres indígenas. Eu estava aqui pensando sobre isso, né? A gente precisa falar mais sobre as mulheres indígenas. As mulheres indígenas, elas são pouco vistas, né, pouco faladas, e a gente precisa dar visibilidade a essas mulheres, né? E a Iaiá Gameleira é uma dessas mulheres fortes que está aí, né? Que faz parte da nossa vida, da nossa história, né? Assim como Jacinta Paiaiá, assim como Ana Gonzaga, né? Assim como como tantas outras, como Adelina, como tantas outras mulheres que são mulheres fortes da nossa história.
A folha da gameleira é a folha do paiaiá. A folha da gameleira é a folha do paiaiá. Pra aldeia receber o mestre pra trabalhar. Pra aldeia receber o mestre pra trabalhar. A folha da gameleira é a folha do paiaiá. A folha da gameleira é a folha do paiaiá. Pra aldeia receber o mestre pra trabalhar. Reina, 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 pra aldeia receber o mestre para trabalhar. Muito bem, muito bem. Ó, Luciano, querendo falar. Falou em Yaya Gameleira, Luciano. Tudo bem, Opa, Luciano. boa Fala noite. na frente, Ana. Peço licença aqui, né, para falar no meio de vocês, somos mulheres, né, representando nosso Iaiá. E uma coisa que eu lembrei aqui quando falou de gameleira, né, que a Jumara falou também, do cacique e tudo mais, eu lembrei de uma história que ele conta, né, eu escutei ele falando isso uma vez, que ele lembra dele pequeno com os mais velhos, principalmente acho que a mãe ou a avó dele, não lembro ao certo, se reunindo no pé da gameleira, né, que fica na cabeceira do rio Tinga. E aí tem toda essa força, né, de fazer a reunião ali de baixo. Ele conta que ele, por ser pequeno, também não podia participar da reunião. Então é algo bem forte, né, a gente consegue sentir aí. E tem aquela questão daquela história que eu sempre costumo falar, que Yaya, gameleira, não é somente uma mulher, né? É uma entidade, pelo menos o que eu sinto assim, que o Cacique confirmou isso comigo também, porque diversas mulheres que eu já escutei falar, que tinha lá no território de onde eu venho, e minha família vem, que é em Santanópolis, antiga Quaresma, que não tinha o nome gameleira, mas só que ela só gostava de ser chamada, só pedia para ser chamada por Yaya Gameleira. E aí a gente vê, né, a força de tudo isso. Era isso. Muito bem, obrigada, Luciana. Cláudia, professora Cláudia, pode falar. Oi, querida. Oi, gente, boa noite. Estou um pouco deitadinha aqui, porque estou bem arriadinha hoje. Mas que prazer estar escutando essa roda. Ana, avise sempre, porque nem sempre eu estou pegando as datas, mas para a gente é bem importante estar próxima do nosso povo. É tão bom ver a roda cada dia maior. Queria só comentar duas coisas e fazer uma perguntinha, se Jacinta estiver aqui na roda. Primeiro dizer que aqui em Jacobina, na entrada da cidade, a gente tem uma majestosíssima gameleira. E depois que Jamile, minha amiga, colega, irmã, me ensinou várias coisas aí da gameleira, e também o cacique juvenal, Edilene Jumara, toda vez que eu passo, eu dou benção e meu filho também. Então, é muito importante, é muito bom chegar na Serra de Jacobina e ser recebida por uma majestosíssima gameleira. Realmente ela é incrível, e esse ano a gente quer ir lá, assim, embaixo dela, para a gente fazer uma reza, né, e puxar essa força aí dessa majestosa que tem na entrada da cidade. A segunda coisa, rapidinho, que eu queria comentar é a partir da fala de Azul, eu não sei se é esse mesmo nome, a parenta aí, belíssima, que fez uma fala muito importante sobre como é importante não só as escolas indígenas que têm seu currículo próprio, mas a gente que está na educação formal, não indígena, né? Como é importante a gente, de fato, trazer para o nosso currículo. Eu sou professora de História e sou professora de Arte. E eu, Jumara sabe disso, nos últimos 2 anos, mais ou menos, virou mesmo assim, né, uma coisa, no ótimo sentido, uma cachaça para mim, mas a palavra não é essa, não. Virou mesmo uma necessidade muito grande de falar sobre arte indígena, história indígena, porque a impressão que a gente tem é que a gente foi tão roubada de tanta coisa, que aí você chega aos 40 e tantos e fala, meu Deus, como é que eu passei a vida inteira sem saber nada disso? A gente se sente tão usurpada, né? Eu sou formada em História, não tive uma linha de História indígena do Brasil nem das Américas, então eu, como professora de História na universidade, e eu sou da área de formação de professores, eu acho que não dá
para formar meus estudantes que vão ser professores de história, se eles não tiverem muitas informações que eu passei a ter, como autodidata mesmo, e também pelo viés espiritual, que muita coisa vai chegando e a gente vai pirando, no ótimo sentido, e aquela fome, vontade de comer, e eu comi muita coisa nos últimos anos, então eu preciso partilhar essa comilança que eu fui galgando aí por vários artistas indígenas, principalmente das artes, né? E aí queria só contar rapidinho a vocês o quanto isso pega, o quanto isso parece que todo brasileiro, porque todo brasileiro é indígena em alguma medida, como a gente é sedento, parece que só vira uma chavinha lá e tudo floresce. Então, esse ano, a gente está chegando, né, o projeto Arribar ao Céu em escolas infantis, e, gente, é incrível, eu não sei se Cacique Juvenal já está falando com a pró de uma escola aqui rural, mas, assim, ó, eu fui lá fazer uma formação, Jumara, a escola, sabe, falando de Juvenal, falando de um monte de indígena, de artista, de literatura, e aí eu fiquei, nossa, e agora eu estou trabalhando com arte lá em cima do Bonfim, a mesma coisa, você joga uma sementinha, fala de arte indígena, de história indígena no Brasil, e sai todo mundo pirando para dizer, meu Deus, como é que eu não sabia disso, o que é que eu faço? E eu mandando material, bem rapidinho, é só para dizer o quanto esse solo brasileiro, né, que foi visto como mestiço, qualquer coisa branco, o quanto ele está fértil para a gente jogar essas sementinhas. Então, eu sou muito grata ao povo Paiaiá, que me acolhe tão bem, eu, essa branquela perdida no mundo, mas sedenta para fincar meus pés aí nessas raízes. Obrigada, é um pouquinho isso. E queria ouvir um pouquinho Jacinta, eu ouvi tanto falar de Jacinta, fiquei curiosa para escutar um pouquinho alguma história dela. Oi, gostei. Tá vendo, Jaci? Minha história é que eu vivi a maior parte do tempo na cidade grande, né? Então, a Índia que estava aqui dentro estava sempre gritando, corre para lá, mas não tinha como. Acabei casando com um homem negro e me envolvi no movimento negro, e depois que ele faleceu, aí eu retornei. Só que eu tive o privilégio de conhecer onde morou meus avós antes de ser a barragem hoje. Eu tive o privilégio de ver, sair de lá com 1 ano e meio, eu tive o privilégio de ver as águas que borbulhavam ali, eu tive o privilégio de ver a gameleira, eu era bem novinha ainda quando eu voltei lá, e depois disso, quando eu retornei, depois de adulta, há pouco tempo atrás, eu tive uma decepção muito grande com aquela barragem lá. Eu sei que é para o bem geral da nação e tudo mais, mas a imagem da água borbulhando, dos peixinhos, de você ver tudo lá no fundo da gameleira, e de saber que a gameleira está morta lá dentro, está caída lá dentro, não sei para que eles cortaram, porque poderia muito bem ter feito a barragem com ela lá dentro, porque o tronco está lá, né? Me deixou, assim, bem, bem entristecida, né? Só sobraram algumas ruínas das casas, que hoje em dia quase não existe mais, mas, assim, a Índia que clamava para voltar, voltou. E hoje eu estou aqui firme e forte, né? Buscando me fortalecer o máximo possível dentro da nossa tribo, né? Para dar continuidade. Apesar de que hoje não tão nova como antigamente, que tinha muito mais força, mais vigor, mas a gente vai lutando, a gente vai indo em frente. Jacinta, aproveitando, você como mulher indígena, né? Como foi que você desenvolveu, né? Esse xamanismo, essa parte de mexer com as ervas, como foi que você desenvolveu isso, né? Esse conhecimento com as ervas medicinais? Eu acho que isso vem de lá de trás, né? Da minha mãe, o meu pai também, que meu pai era um doutor, porque ele pegava o pessoal do povoado, ele mexia muito com homeopatia, e falava, você tem isso, vou mandar buscar em São Paulo, nem que demorasse 1 mês para vir, ou mais, né, naquela época, de lá para cá, e ele tinha livros, ele lia muito, ele era um sábio, apesar de não ter estudo, mas ele tinha uma letra bonita, mas ele era um sábio, né? E acho que isso veio, tanto eu como Otto,
e acho que um pouco do Juvenal também, a espiritualidade veio assim, acho que veio naturalmente, né? Não sei. Minha mãe era uma pessoa que falava muito pouco. Ela não era de ficar mimimi, não. Mas eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, ela era uma xamã, adventista do 7º dia, mas era uma xamã. As pessoas iam na minha casa, Dona Ana, eu tô passando mal, eu não sei o que eu faço, Dona Ana. E ela ali com o jeitinho dela de falar muito pouco, de chegar para a pessoa e dar umas palavras boas, sei lá, acalmava a pessoa. Eu lembro de uma senhora que se chamava Dona Marisete, o Juvenal conheceu ela. Ela tinha um medo de relâmpago terrível. E naquela época, a gente morava em Mauá, chovia muito lá, dava muita trovada, muito relâmpago. Era só fechar o tempo, essa mulher corria para dentro da casa da minha mãe. E ficava lá toda encolhida, e minha mãe ia acalmando, até que ela parava a chuva, ela ia embora para casa toda calminha. Ela era assim, era dela. E acho que isso acabou passando um pouquinho para a gente, né? Então, hoje em dia, eu procuro estudar, porque eu não tenho a cabeça para gravar nada, não. Agora, a Otto grava muita coisa na cabeça, né? E a gente vai indo, vai levando. Sim, entendi. Obrigada. Cibele quer falar? Pode falar, Cibele. Boa noite, gente. Eu nem sou de falar muito, eu sou muito tímida, mas como eu estou vendo várias mulheres falando sobre as suas respectivas trajetórias, eu resolvi falar um pouquinho também, né? Até porque eu já estou no grupo dos Paiaiás já faz um tempinho, acho que desde 2020, do início de 2020. Só que como eu sou muito quieta, eu não costumo falar muito, então eu não apareço muito. Eu só faço minhas poucas contribuições, mas eu falo muito. Mas falando assim, né, para eu me apresentar para vocês, acho que algumas pessoas não me conhecem muito. Eu tenho 22 anos, eu faço serviço social aqui na Universidade Federal da Bahia, me formo esse ano, né? Sou quase assistente social já. E, ao longo da minha vida, eu sempre tive esse interesse de buscar saber sobre as minhas origens, as minhas raízes. Eu nasci e fui criada aqui em Salvador. E a minha ancestralidade indígena ela veio por parte da minha mãe. Eu tenho ancestrais na região de Riachão do Jacuípe e em Jacobina. E, coincidentemente, como o parente você falou, eu me identifiquei muito com a fala dele, porque a avó da minha avó também se chamava Yaya. O nome dela era Catarina, o nome de batismo, né? Mas todo mundo só conhece ela lá na região como Yaya. E aí, quando ele relatou isso no último encontro, eu me identifiquei bastante. Nossa, como é que pode haver tantas Yayás espalhadas pelo território ancestral dos Paiaiás? Muito encantada com isso. E aí, ao longo da minha vida, as pessoas sempre me apontaram, né? Você tem cara de índio, entre aspas, né? Que a gente sabe que os povos indígenas, eles têm uma pluralidade de fenótipos, né? E aí, no estado esses dias, me perguntaram até se eu era parente do governador Jerônimo, porque eu tinha cara de índia, entre aspas. E aí, eu sempre, por ser colocada nesse lugar do índio, né? Eu sempre tive essa curiosidade de me buscar. E aí, desde 2020, eu venho nessa busca. Agora eu estou um pouco aparecendo mais, um pouco mais aqui, estou perdendo mais a vergonha. E eu me identifiquei também muito com a fala da Jumara, quando ela fala sobre essa questão de você se identificar enquanto indígena em contexto urbano, porque às vezes você sente essa desconfiança vindo dos parentes aldeados, então você fica naquela coisa, será que eu falo, será que eu não falo? Aí, geralmente, quando eu vou para encontros indígenas, assim, os movimentos, geralmente fico mais no lugar de ouvir mesmo, né, de espectadora do que de falar. Eu sou mais de ouvir mesmo. Muito bem, Cibele, é assim mesmo. Vai falando aos poucos, é assim mesmo. Edilene, pode falar. Eu ouvindo a fala de Jacinta, eu queria fazer uma referência a ela, né? Porque, assim, Jacinta, ela é muito disciplinada. É uma característica ímpar dela, né? É a disciplina de fazer tudo na hora certa. Eu me recordo que eu tive um problema no joelho seríssimo e ela estava me medicando, né? Ela marcava os horários, tipo assim, 1h da tarde, 3h05, ela chegava 1h, 3h05, pontualmente.
E ela tem essa característica assim, da pontualidade, da responsabilidade, do querer ajudar, de fazer. Então, Jacinta, ela tem uma característica, assim, da fitoterapia, né, de trabalhar com ervas, que eu sempre admiro e sempre falo com as pessoas. Ela pode ter defeito que for, mas disciplina é nota 1000. Viu, Jacinta? Continue com sua disciplina. Isso é importante, a disciplina leva a gente lá longe, é importante mesmo. Azul, Oi. você está Resolvi com a mão falar levantada. porque Tá esse com a mão assunto levantada. aí que Sibeli falou e que o Luciano falou também, eu acho que o elo que conecta os paiaiá, porque na minha família também tem uma iaiá, e foi a coisa que me deu mais certeza, assim, quando eu estava nesse processo de retomada, porque eu comecei a falar esse nome, né, paiaiá, para os meus parentes de São Paulo, que a minha família, em grande parte, se mudou para São Paulo, depois que saiu do Morro do Chapéu. E eles me contaram isso, que minha bisa também não se reconhecia o nome de registro dela. O nome dela era Etelvina e ela só se identificava como Paiaiá. E aí, quando eu falei isso, aí eu descobri de Luciano, agora de Cibele, a avó de Juvenal também. E eu acho que esse é o elo, voltando no assunto da gameleira, né? Que essas são iaiás gameleiras, são essa entidade que são nossas vovós, que conectam a gente e que nos dão certeza, né? E eu acho isso... Senti vontade de falar só porque, para confirmar mais ainda o sentimento de Cibele, que é... Não sei que palavra usar até, para como que tem tantas iaiás existindo em locais completamente diferentes, sem saber uma da existência da outra, e com esse mesmo sentimento de rebeldia, assim, de não aceitar o nome que é imposto, e dar uma pista para nós... a descendência delas, né, uma pista de onde que elas vieram e qual é o verdadeiro nome delas e do povo. É impressionante, né? É isso mesmo. Edilene, queria lhe fazer uma pergunta. O horário já está em cima, né? Mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Assim, né? Você, Edilene, liderança indígena, escritora, cineasta, né? Então, assim, como a sabedoria, né? Como essa sabedoria toda, transmitida pelas histórias, mitos, né? O livro fenomenal, né? Então, como isso tudo é importante para a cultura e a identidade das mulheres paiaiás, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Já falando assim um pouquinho do livro, pincelando já aí, né? Um cacique falando também de roda de prosa, que fala roda de prosa, fala da mulher também, né? Sim. É sempre importante, quando nós falamos assim, nós mulheres podemos fazer o que nós quisermos, certo? Aquela coisa assim de dizer assim, só o homem pode, não. Nós podemos fazer tudo, depende da gente. Então, assim, Juvenal é escritor, poeta. E aí eu comecei a falar assim, por que também eu não posso fazer um livro também, né? Escrever. Eu não sou poeta, porque isso aí é uma coisa mais complexa. Mas o escrever, diga assim, eu quero fazer algo contigo, né? Aí, nosso primeiro livro, nós participamos de uma retomada lá nas terras das Alegrias em Pau-Brasil, que não foi algo assim que a gente... Foi um relato de uma vivência, que foi muito importante, que nós vivenciamos um momento muito crítico de uma retomada, onde houve muita violência. Quando nós chegamos no local, né, fomos recebidos com pistoleiros deitados no chão, com armas dirigidas para o nosso carro. Isso foi muito forte. E isso aí nos motivou a fazer esse livro, né, que foi A Retomada versus o Interdito Proibitório. Foi um livro assim, feito pela emoção, pela dor, pelo sentimento. Fenomenal foi diferente. Foi um livro, foi muito pensado. Por quê? Como eu trabalhava na Embasa, Juvenal também trabalhava no DAI em São Paulo. Nós temos muitas coincidências na nossa vida, né?
E aí, como eu também fui do Conselho de Educação Ambiental, na Embase eu participei de um grupo, chamava Grupo ASA, Agentes Avançados Social, a gente trabalhava em comunidades de baixa renda, para sensibilizar as pessoas sobre a importância de economizar água, porque o que as pessoas achavam? Que a água caía do céu e que não tinha custo nenhum. E muitas vezes eles usavam a água com aquele desperdício, que o desperdício era tanto que chegava a criar um córrego. Quando a gente chegava naquela comunidade, que começava a explicar que não era bem assim, tudo bem que a água pode cair do céu, mas tinha assim, você tinha o lugar de receber a água, mas você tinha que pegar aquela água, fazer o tratamento, a distribuição e tal, tinha um custo operacional muito alto. E levamos as pessoas a conhecer o local da captação, do beneficiamento, do tratamento, da distribuição e tal, que eles começaram a entender. Então, assim, tudo isso me motivou a querer escrever esse livro fenomenal. No início, o Juvenal não entendia muito quando eu falava assim, eu quero fazer algo para falar sobre a natureza, sobre como ela é forte, a dinâmica da terra, da água, do regime da água, da potência do vento, e achava que a lua era a mais importante, só que depois o vento roubou a cena e se tornou mais importante do que todos os demais fenômenos, né? E aí a gente conseguiu também, através da nossa leitura, de nossas pesquisas, de a gente relacionar mais de 190 fenômenos da natureza. Isso sim foi muito importante. Esse livro que nós fizemos juntos, para mim tem uma importância tão grande que talvez as pessoas não percebam, mas eu lembro que eu tenho uma filha que é muito crítica, ela é pedagoga, e aí ela pegou o livro, leu, aí falou assim, minha mãe, eu estou aqui relacionando assim as coisas, ela não tinha visto o final do livro, né? Mas vocês falam tanto nos fenômenos, do que ela disse, não precisa não, que já está lá no final. Ela fez assim, eu não imaginava que vocês tinham essa capacidade, assim, o livro é muito inteligente. Partindo da minha filha, conhecendo ela, eu fiquei tão orgulhosa, porque, assim, às vezes as pessoas criticam, fazem, assim, alguma observação, mas algumas pessoas que têm um senso crítico diferente nos torna maior, você fica mais emocionada. Então, a minha filha realmente me deixou muito emocionada, porque ela ficou, assim, impressionada com a nossa história, nosso relato. Lembra de professora Eliane também. Realmente foi muito importante, porque foram anos. Esse livro nós lançamos em 2005, ainda assim, muito timidamente, e depois a gente ficou querendo refazer, e nunca que dava tempo naquela correria, e refizemos recentemente, só que a gente já está pensando em outras coisas, entendeu? É assim, ampliar, fazer algo diferente. Então, é muito interessante essa parte, e o que eu mais percebo é que a gente tem feito algumas palestras em algumas escolas públicas, particulares, também já em faculdades, e como esse livro está sendo recebido. As pessoas que estão lendo com aquele olhar mais crítico, até, eu digo assim, até com paciência, né? E percebe a importância dele, como ele realmente é diferente. E que é aquele olhar indígena, aquela cosmovisão, aquela coisa assim, aquele protopoema, que pode levar as pessoas a refletirem muito sobre a natureza, a importância de cada coisa. Eu sempre falo assim, a importância de uma árvore frondosa, de casca dura, aquelas árvores que têm frutíferas, as árvores de curta duração, a gramínea, uma folha que cai, um galho, uma formiga, né, que tem uma participação muito ativa na natureza, na fertilização do solo. Então, assim, cada coisa é muito importante. Basta você ler e refletir o papel de cada um, a importância de todos. E essa é a minha visão, assim, eu fico muito feliz, porque realmente nós fizemos algo que eu sei que vai ficar para a eternidade. Alguém vai reconhecer, eu digo sempre assim, eu sempre não me preocupo
se alguém vai reconhecer, mas eu quero fazer bem feito. Se eu fizer, eu fiz com o Juvenal, bem feito, achando que alguém vai reconhecer. E eu sei que muitas pessoas reconheceram, porque nós recebemos feedback assim, diariamente das pessoas sobre esse livro fenomenal. Quem não leu, por favor, leia. Depois manda para a gente feedback. Muito bom, muito inteligente. Ok? Aninha, eu só queria fazer uma interrupção aqui com a Edilene. Ela esqueceu de citar a maravilhosa crítica e reconhecimento que a professora Liliane fez. O discurso dela sobre a leitura de Fenomenal foi uma das mais fantásticas que nós tivemos. Eu queria aproveitar agora para ela e agradecer muito, que foi voluntária, foi assim maravilhoso. E eu queria agradecer muito, professora Liliane, pela sua participação, viu? Muito obrigado. Ó, a professora Eu que Leliana agradeço. querendo falar, que bom. Eu tinha pedido a palavra, mas sim, as pessoas, né? É porque, assim, A ordem, né, gente? eu estou aqui, assim, aprendendo com vocês, né? Esse aprendizado, para mim, é fundamental, né? A gente tem uma experiência, assim, de convivência com, né, a comunidade indígena, eu diria, na Bahia, né? E, mais especificamente, né, eu posso dizer assim que a gente vem fazendo, já tem um tempo bom, a gente vem fazendo os trabalhos, né, com eles, e visitando, né, as aldeias, visitando eles, vivenciando com eles algumas coisas, né, alguns momentos. E no caminho também a gente tem orientado trabalhos Ele vai cair como aqui. que fez um trabalho com os indígenas da Bahia. E vocês falando aqui da identificação, né, do pertencimento, eu me lembrei que a Lusa fez uma pesquisa no arquivo, se lembra, Valusa, que não existe mais hoje, né, esse arquivo. Ainda vou fazer o dirigente. E lá nesse arquivo, Valusa trouxe, na pesquisa dela, como era que os indígenas eram identificados. Então, isso é importante também vocês saberem. Quando vocês estão falando aqui de Iaiá, né, essa história toda ligada à gameleira, ligada ao lugar, e ligada a esse nome, né, Iaiá, Paiaiá e tal, os indígenas eles eram identificados não por um nome que ele tinha, né, como a gente tem hoje, por exemplo, o nome de Gilmara, de Cibele, de Anacleide, de Valusa. Não era o nome que eles tinham, um nome, a gente chama de um nome identificação brasileira, né? Mas era o nome vinculado à etnia. Então, era todos aqueles que eram identificados, eles identificavam como era Paiaiá. Então, era Cariri Chocó. Então, todo mundo era a mesma coisa, não tinha um nome determinado para eles, né, Valúcia? Eu queria te ouvir, você lembra dessa pesquisa? E que é muito, né, propícia. Esse material foi no arquivo público. Sim. E a base foi o censo, né, a base censitária. E o que demarcou mais era o preconceito, né, que era registrado no censo. Por exemplo, tinha algumas nomenclaturas, e dentre elas tinha uma nomenclatura que era cabra, né? Uma qualidade que eles chamavam, né? Uhum. Então, eles colocavam nomes, e essa nomenclatura chamada cabra, não sei se alguém aqui já se debruçou sobre isso, mas cabra, que hoje se tornou uma forma de falar cabra forte, cabra danado, cabra isso, cabra aquilo, mas, assim, isso era de uma origem que os pesquisadores falam, basicamente, né, dos gritos, né, relacionando dos povos indígenas com as cabras. Então,
era sempre as nomenclaturas, eram as qualidades, como eles chamavam qualidades, eram muito relacionadas de forma preconceituosa, né? Então, a base censitária, ela vinha com essas nomenclaturas e não tinha sobrenome, né? Botava-se o nome e não se tinha um sobrenome na identificação das pessoas, né? Então, é basicamente isso, Lely, que eles faziam, né? Rejeitavam os nomes das pessoas pobres, negras, indígenas. E não tinha sobrenomes. Então, era esse estudo, a Ana Cleide pode ver lá na minha tese, né? Um capítulo bem interessante, bem forte, porque não adianta a gente dizer que a escola não faz, mas também a escola não faz porque não sabe, e as universidades têm um papel muito forte, o Cacique Juvenal já colocou aí, registrou de forma muito sábia, como ele sempre faz, que as universidades também precisam acolher essa perspectiva, assim como não pode ser só Leliana, uma pessoa da universidade, a gente precisa ter um coletivo de profissionais, uma universidade que deseja, de fato, fazer diferente, né? Então, essa estrutura curricular das licenciaturas, essa estrutura curricular, por exemplo, a gente lutou agora com um golpe em 2016, esse golpe depois dele veio a aprovação de uma base nacional comum curricular, que desfaz da luta dos povos indígenas, dos povos camponeses, né? E a gente estava numa luta já de discutir quais camponeses, temos das águas, temos das florestas, nós temos as diferenças, a gente já estava nessa discussão, aí vem alguém com intencionalidade também científica, né, e desfaz toda essa luta anterior. Então, agora vamos precisar retomar, porque até a estrutura curricular que andamos e ainda pouco, joga isso fora e traz uma base nacional que risca tudo isso, pelo menos o início que a gente tinha. Então, assim, as forças contrárias são muito sérias. Né? Em meio a tudo isso, a escola está imersa em muitos outros problemas que adentram, que a gente não tem nem como discutir isso aqui agora, mas assim, a estrutura curricular, ela precisa ser repensada, porque muitas vezes, é como alguém disse aí, que estava deitada, esqueci o nome dela, muitas vezes o profissional quer, mas não sabe como fazer, por conta da nossa formação, que tem uma lacuna muito grande. Então, a identificação pessoal, né, passou pelo medo, né, Gilmara? Passou pelo grande medo que se tinha. A gente tem o Fogo de 53, a gente tem várias marcas na história que demonstram que não era possível trazer a identidade indígena por uma forma de sobrevivência. E o Cacique, vocês sabem falar muito mais do que eu, mas, assim, das pesquisas feitas, das pesquisas realizadas, é muito sério esse tratamento curricular que não deu voz e vez a nada que não fosse da Europa, né? O eurocentrismo, né? Ainda muito presente no currículo. Basicamente isso, Lely. Lá na tese a gente pode até bater um papo depois sobre essas questões das bases censitárias, que são muito fortes. Né? Porque esse registro oficial, ele fica, né? Ele fica por vários e vários anos se repetindo, e pouca coisa vai mudando se não mudar essas nomenclaturas. Você veja o IBGE, né? A influência do IBGE na minha pesquisa. Né? E daí que eu acho que é importante, por exemplo, esses encontros que nós estamos fazendo, né? Esse trabalho de Ana Cleide, esses livros que todos os indígenas, né? Todas as etnias indígenas que estão produzindo esses livros, eles precisam ser divulgados, né? Eles precisam ser lidos por nós e divulgados, porque só assim, né, é uma luta, é um exercício de todos os dias, né, para poder a gente colocar, né, na ordem do dia, né, e aí na educação das crianças, na educação dos jovens, dos adultos, a gente colocar essa literatura que foi criada e que está sendo gestada, né, com esse conhecimento que vem da nossa origem ancestral, né? Então, é necessário isso, e é a urgência que a gente tem, né? Então, eu agradeço aí, viu, Cacique e Edilene também, né, com esse agradecimento, mas, assim, eu agradeço a vocês por essa chance que vocês estão nos dando de conhecer o conhecimento de vocês, né? De trazer à tona isso. Então, é o momento, né?
Então, assim, daqui para frente, vamos ver o que é possível a gente, né, também fazer nessa luta com vocês, né? Estamos nesse processo aí e vamos seguindo, né? Eu digo a Ana Cleide, vamos seguindo, né? Porque a luta é essa de todo dia. O movimento é necessário e sempre vai existir o movimento, né? Mas eu acho que no futuro não tão longe, né? Talvez a gente, né, possa alcançar ainda, vamos ter melhores dias, vamos ter melhores condições, com certeza, né? Então, até já temos por conta da luta que vocês vêm, né, empenhando aí, que a gente também vai entrando no movimento e vai ajudando também, colaborando, né? A nossa cota aí, né, a nossa parte a gente vai fazendo. Então, o conhecimento, né, eu chamei essa coisa do arquivo, porque o arquivo público já não existe mais, Valusa, né? Então, assim, para onde foi aquele conhecimento que estava lá registrado e que serve da nossa história, né? Até para a gente contar isso. Então, olha como a sua tese está importante nesse caso, porque ela traz esse conhecimento e que isso também precisa ser, né, discutido, né, para que a gente não continue a fazer isso, né, a ficar dando apelidos, né, aos indígenas, né, e apelidos que são pejorativos, né? Então, chamar de cabra, de animal, dar um nome qualquer, né? Mas tem nome. Então, tem nome que é uma etnia, que é de uma etnia, de uma origem, né? Então, eu acho bonito isso de vocês, de estarem, né, se identificando e trazendo. E cada vez que alguém se identifica, eu acho que fortalece, né, o movimento. Né? É isso. Tá bom. Aí tem Edilene e Jamile e Jacinta que querem falar. Quem é primeiro, Jacinta, Edilene. Parabéns, Edilene, pelo livro fenomenal. Ele é maravilhoso. Eu fiquei encantada quando eu li o livro. E eu muito emocionada com a sua leitura dinâmica. Amei. Você deu uma outra, né? Um outro tom. Muito bom. Amei. Obrigada. Eu acho que tem uma coisa espiritual, viu? Que eu peguei e fiz assim, né? Não estudei nada, não. Certamente. Edilene, depois você diz como é que faz para adquirir o Fenomenal. Certo, olha, Fenomenal esgotou, nós estamos reeditando, só que agora essa edição vai ser assim, vai ter nosso nome na capa, vai ser tudo catalogado, porque houve um erro, que a gente estava participando de um projeto que tinha um espaço de tempo muito curto, e na hora de enviar arquivo, enviamos o arquivo errado. E aí, sempre que assumir, porque tinha mandado imprimir não sei quantos, e tivemos que assumir, né? Mas agora vai sair certinho, sem nenhum erro, tudo certinho, certo? Que bom. E espero que nós vamos para Jacobina no dia 23, 24, 25, participar de um evento em Jacobina, que já leva ele já normal, tudo tranquilo. Eu estou indo para Salvador essa noite, né? De madrugada, eu estou indo para Salvador, quero participar de alguns eventos, e quero rever vocês, Aninha e Gilmara, né? Espero conseguir rever vocês. Vai ser uma coisa muito rápida, e vou passar com meus filhos Dia das Mães. Oh, que maravilha! Mas a gente vai se encontrar, sim. Vamos. Jacinta? Quero passar só uma receitinha bem básica mesmo, para pele ressecada da mão e dos lábios. A gente passa óleo de dendê. Isso tem que ser em casa, né? Porque o óleo de dendê tem um cheiro bem forte. Então, mas ele é muito bom para a pele da mão e dos lábios. E gostaria que... Aí, tá por aí? Que bom. Sim, tô aqui. Eu gostaria que, se possível, der tempo, não sei, que Itan cantasse Iaiá. Pode ser. Gente, rapidinho, falando da campanha Independência do Brasil na Bahia, a gente está com a monitora, Ana Carolina, que está querendo passar um vídeo, porque ela é de lá de Itaparica, a mãe dela, né?
E assim como ela viu que ele falando sobre as mulheres, é um vídeo de 1 minuto, muito legal, falando um pouquinho sobre Maria Filipa. Alguém conhece Maria Filipa? Amanda, você pode colocar aí para a gente ir adiantando e vendo o vídeo dela, ela vai dar uma palavrinha, porque assim, é a vivência dela, né? A mãe dela é de lá de Itaparica, e desde o início do projeto, né, Pro, que ela trouxe isso para a gente, e aí veio exatamente no Dia da Mulher, né? A gente ela fez uma pesquisa, né, sobre Maria Filipa, e juntou com o que ela já sabia, e vai trazer aí para a gente aí um pouquinho dessa figura, né, que participou da independência. Posso compartilhar agora, Ana? Pode. Aí depois a gente encerra já, com essa música tão linda. Yaya. Para nós. Né? Luciano está aí também. O Toré vai ser bom. A coragem de Maria Quitéria e de Joana Angélica na independência tá baixo? da Bahia já é famosa, mas poucos conhecem Maria Filipa. Você pode voltar um pouquinho? A coragem de Maria Quitéria e de Joana Angélica na independência da Bahia já é famosa, mas poucos conhecem Maria Filipa, a grande heroína da ilha de Itaparica. Descendente de sudaneses, pescadora, marisqueira, ela comandava mais de 200 pessoas e cuidando, entre outras coisas, de abastecer os aliados do Recôncavo. Liderava um exército formado por mulheres negras, índios tupinambás e tapuias, contra os portugueses que passaram a atacar Itaparica a partir de 1822. Numa empreitada decisiva para a vitória brasileira, chegou a queimar mais de 40 barcos da esquadra lusitana. Como? Astúcia e sensualidade. Maria Filipa reuniu colaboradoras para seduzir os vigias e liberar a área. Quando os portugueses estavam nus, crentes que teriam amor em guerra, foram surpreendidos. As moças de Itaparica pegaram galhos de cansanção, planta que queima muito mais do que urtiga, e deram uma baita surra nos soldados, que ficaram a ver navios. Ou melhor, sem ver navios. Ele precisou muito dessa votação. Maria Filipa. Ela vai parar, né? Tem alguém com áudio ligado, né, gente? Muito bom. Muito bom, é. Eu coloquei o link aí, depois se vocês quiserem ouvir, é 1 minutinho. É uma figura também importante, né, na independência. E cadê a menina que Ana Carolina? Cadê ela para falar aí um pouquinho sobre isso? Eu estou aqui, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Olha aí. Dá tempo da gente falar rapidinho? Rapidinho. Sim, vamos finalizar. É porque eu vou ler a apresentação com o Manu, acho que ela já está aqui. Deixa ela falar a parte dela, pronto. E aí eu dou continuidade, é bem rapidinho mesmo. Algumas reflexões. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, queria falar para vocês que eu achei muito rico o dia de hoje. E tinha até pergunta para fazer, mas vocês, ao longo das falas, responderam que foi um ponto de resistência que vocês tiveram e existência. E aí, ao longo do processo, vocês falaram sobre editais, as políticas, a forma de reconhecimento identitário. Mas vamos lá, né? Só para agradecer o final. Eu queria, primeiro ponto, falar sobre a importância da participação desse apagamento que a gente vê dos povos indígenas, dos povos originários, na independência, que tem poucos documentos, mas se tem registro de manifestos em apoio a Dom Pedro. E pouco se fala, nós não sabemos, assim como Maria Filipa teve essa participação, a gente tem esse apagamento. Então, essa coisa que a gente trabalhou aqui, de ter uma educação para pessoas não indígenas, terem um conhecimento dessa história, se faz importante, entendeu?
E aí você tem os povos indígenas lutaram, tem os registros deles lutando do modo deles de arcos e flechas, foices, utilizando o conhecimento do espaço geográfico, assim como Maria Filipa também fez isso, a partir do momento que ela instruiu as companheiras dela sobre como utilizar o terreno ao seu favor. E é essa sagacidade que o nosso povo tem, quando chegou no momento de Dom Pedro reconhecer os direitos, você tem ali a Lei 6.001, que não reconhece de forma, diz que ele vai ser integrado à sociedade, ou seja, ele não tem o respeito da cultura dele, não tem o respeito sobre os processos que ele tem, o território dele, ou seja, ele vai ser integrado, mas de qualquer forma ele vai ser transformado, encaixado no perfil do outro, do que é o que a gente sabe, e é isso que a gente quer trazer na nossa apresentação, juntando esses dois eixos dessas figuras que são apagadas historicamente, mas tem o seu papel na independência. Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Não, eu acho que eu posso falar a partir daqui mesmo. Porque, assim, como o Manu ressaltou, e que eu acho muito importante, quando a gente fala da Maria Filipa, é muito importante a gente compreender que ela foi uma figura que é emblemática no sentido de conseguir mostrar, né, que a resistência do povo preto e do povo indígena, ele está desde sempre. Apesar do apagamento, ele nos move a existir até esse momento de agora, né? Maria Filipa foi uma mulher que ela foi marisqueira, que ela pescava baleia, ou seja, é uma pescadora, né? Ela era uma mulher que mediava as relações de comércio naquela época com o povoado indígena do Recôncavo e até a chegada desses produtos no Cais Dourado. Então, ela fazia toda uma troca, um trâmite de informação, porque, assim, naquele período, a gente sabe que a independência da Bahia no Brasil, ela leva aí praticamente um ano, né? A gente vê no livro de história somente a parte do 7 de setembro, mas não se trata só de 7 de setembro. Então, o papel dela ali na Ilha de Taparica é um papel muito importante, porque ela vai trocar informações e ela vai colocar as pessoas, organizar aquela comunidade de uma forma estratégica para a gente se proteger dos portugueses e, de fato, efetivar o processo de independência. Então, ela reúne mulheres ali na praia de hoje chamado de Gameleira, né, que é a primeira ilha quando a gente desemboca no arquipélago de Taparica, para, naquela praia ali, ficar observando o mar para ver se vai surgir alguns portugueses intrusos tentando controlar aquela área, que é uma área que os historiadores chamam de área de escoamento, porque apesar de estar a ilha ser separada de Salvador pelo oceano, é uma entrada potente para o Recôncavo. Então, a Maria Filipa tinha consciência, né, geográfica e estratégica de guerra para entender a importância daquele local ali, né, e protegê-lo de maneira coerente. E eu fico me perguntando, né, se uma mulher tão potente, tanto para a comunidade negra quanto para a comunidade indígena, por que sofre tanto esse apagamento? E nessa reflexão, eu primeiro me questiono, qual foi meu primeiro contato mesmo com a Maria Filipa? Como a Ana Cleide já explicou, eu sou filha de nativos, né? Minha mãe é nativa de Misericórdia, que é um povoado próximo de Taparica, e desde pequena sempre tive muito contato com a ilha, né? Então, eu já ouvia falar da Maria Filipa num lugar assim de causo, sabe? Tipo, o mais velho contando, e aí a gente fica assim naquele universo, meu Deus, mas até que ponto é real uma mulher que conseguiu expulsar portugueses, impedir a invasão de portugueses dando surra de Cansanção. Será que é verdade mesmo isso que essa pessoa aqui está me falando? Então, meu primeiro contato com a história da Maria Filipa é muito nesse cosmo de caos, uma coisa meio mística, e aí a gente fica assim, será que essa mulher existiu? Meu segundo momento de contato já é na universidade. Bom, na universidade a coisa muda um pouco, né? Até porque a gente tem um olhar treinado mais no campo da crítica. A gente vai criticar agora
o movimento de independência no Brasil. Então, essas falas que no cotidiano, sobretudo na categoria de senso comum, a gente trata muitas vezes como frívola ou mentirosa, né? Uma coisa meio mítica, ela passa a ser realmente respaldada. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu fui encontrar quem foi primeira pessoa que conseguiu cunhar a história de Maria Filipa como algo legítimo. E aí a gente vai encontrar dois homens, né? Um é o Xavier Fernandes, que é um romancista que se inspira nessa história da Maria Filipa para fazer um romance, e o segundo é o Baldo Osório, que fez toda uma pesquisa sobre a Maria Filipa, e aí consegue, de fato, legitimar, porque ele vai trabalhar essa história dentro de um campo metodológico científico. E aí a gente vai compreender, vai conseguir, de fato, dizer, não, peraí, possa ser até que haja um pouco de causa nisso, porque infelizmente, ou felizmente, porque a oralidade ela está a nosso favor para que a gente resista, mas também acaba enfraquecendo, porque a gente tem um poder contra-hegemônico que nos esmaga, infelizmente, dentro da oralidade, porque nos coloca em um lugar de exclusão. E aí, o Baldo de Osório, que é neto do João Baldo Ribeiro, ele vai lá e consegue, aplicando metodologias históricas, mostrar, não, essa mulher de fato existiu. E isso foi muito importante para a comunidade taparicana, porque as festas que acontecem lá no dia 7 de janeiro, referente à independência da Bahia, às vezes é uma coisa que nem a gente que é soteropolitano sabe, ou conhece, ou sabe dessa importância, né? E a minha reflexão que eu queria compartilhar hoje era muito, muito, muito nesse lugar da gente repensar os discursos de mito. Tem uma intelectual negra chamada Neuza Santos Souza, que essa mulher é uma mulher muito importante para o movimento negro, né? E aí ela fez um livro na década de 90, de 60, que foi de forte impacto para a comunidade negra, e nesse livro, que se chama Tornar-se Negro, a Neuza, que é uma mulher nascida no Recôncavo Baiano, ali de Santa Maria da Purificação, que é médica, é psiquiatra, hoje falecida, ela traz no livro Tornar-se Negro um conceito muito importante sobre o que é mito. Porque a gente fala muito de mitologia, o indígena é cercado de mitos, o negro é cercado de mitos, mas o que é mesmo esse mito que muitas vezes faz a gente duvidar e nos afasta das nossas raízes? Neuza, ela fala o seguinte, que o mito ele é um discurso verbal ou visual que busca transformar a realidade, promover o ilusório a tal ponto que se negue a história, e por essa razão não devemos tratar o mito como uma fala qualquer. O mito é um instrumento potente da ideologia que surge a partir da convergência das determinações econômicas, políticas e ideológicas de um grupo social, e que tem, entre tantas finalidades, destacarmos a doutrinação e a dominação. Então, o que ela está falando aqui de maneira bem sintética? Primeiro, que quando a gente ouve um mito, o ideal é que a gente trabalhe o nosso senso crítico. Porque se existe um mito sobre algo, ali tem algo que precisa ser escondido ou algo que precisa ser dominado. Então, partindo desse conceito, né, é muito interessante como todas aquelas versões de uma história que diverge daquela cunhada como oficial e hegemônica é tratada como uma mitologia repleta de uma atmosfera mágica e de difícil credibilidade, por conta de uma oralidade ou ausência de documentação. É muito interessante como as versões que a gente tem dos excluídos sobre os processos de independência, não só da Bahia, como no Brasil, eles são rodeados de mito. A gente nunca sabe dizer, de fato, como é que foi e tudo mais. E, diante disso, se torna claro o porquê do apagamento desses fatos. Culturas, povos, pessoas, personagens tão marcantes como, por exemplo, como é o exemplo da Maria Filipa na história do Brasil. Né? E, para poder fechar esse raciocínio, eu acho que o intelectual indígena Ailton Krenak, ele traz uma fala em uma das entrevistas dele mais famosa, que eu acho genial, né? O Brasil, ela é uma invenção. E a nossa luta envolve resistir aos apagamentos dessa invenção. E refletindo sobre isso, a gente consegue entender que, através destes, né, que o hegemônico teima em tentar apagar,
as iaiás, como a gente falou aqui, a Maria Filipa, temos acesso a novas referências que nos colocam de frente para os mitos que cercam essa invenção chamada Brasil, para que saibamos discernir e apontar claramente quem são os verdadeiros protagonistas da nossa história. E para finalizar mesmo, o que é mesmo que a gente pode dizer que a Maria Filipa, né, de tantas coisas que ela deixa como exemplo quando a gente analisa a biografia dela, o que ela vai deixar, assim, para esse momento aqui, nesse encontro de mulheres, como uma lição, um ponto a se refletir com maior cautela, que, assim, eu acredito que a frase, o esquecimento, representa a vitória do domínio da cultura do colonizador, é o ideal. E eu vi essa frase aqui nos nossos encontros, quando eu repenso hoje na história de Maria Filipa, e nesse processo de luta, para a gente poder estar reapresentando, mostrando para as pessoas que não é só Maria Quitéria ou Joana Angélica, tem Maria Filipa, e de certo, se a gente for estudar direitinho, a gente ainda consegue apontar umas iaiás aí, né? Mas, enfim, quando a gente permite que o esquecimento aconteça, o colonizador ainda vence sobre a gente. E é por isso que é preciso dominar os espaços de poder, né? De conhecimento para legitimar, fortalecer e ecoar a nossa força e voz, apontando para onde está o verdadeiro mito. Não é à toa que a gente, para poder manter, sustentar a história da independência que a gente aprende nas escolas, foi necessário, por exemplo, o Pedro Américo fazer um quadro, né, onde ele pinta a independência, que já foi comprovado com provas históricas que não foi bem assim. Dom Pedro não estava lá em cima de um cavalo, não estava com a cavalaria maravilhosa à margem do rio Ipiranga. A gente sabe que não foi dessa forma, mas infelizmente, como é que esse mito consegue se sustentar tanto e em detrimento de tanta verdade, de tantas outros personagens, de tantas outras histórias, de tantos outros fatos históricos, né, em cima desse apagamento? Então, essa é uma reflexão que eu acho que é muito importante a gente fazer, e como bem disse nos encontros anteriores o cacique Juvenal, quando dominamos a nossa cultura e a cultura dos invasores, né, nós nos tornamos um ser completo. Eu amei essa fala dele, e eu ouso até entender essa completude que ele está falando aí, né, a partir do domínio dos dois entendimentos, ou dos dois saberes, como uma potência. E essa potência, ela é muito importante porque ela gera a transformação da nossa realidade. Então, eu acho que a minha intenção e a de Manu em trazer a Maria Filipa e poder compartilhar com vocês, mulheres da Terra, repensar toda essa nossa potência a partir da dominação do máximo de eixos possíveis que está inserido na nossa realidade. Então, é mais ou menos isso que acho que a gente queria compartilhar. Muito bem. Gostei, viu? Orgulhosa de vocês duas. Muito bonita aí as palavras, né? Trazendo isso aí de Maria Filipa para a gente, na independência. Gente, tem um monte de gente com mão levantada. Vocês querem falar ainda? A gente já estava querendo encerrar. Edilene, vai encerrar, Edilene? Jacinta está com a mão levantada há um tempão, Ana. Verdade. Então, vamos falar. Cadê? Abre o áudio, bora? Hein? Ninguém está lhe ouvindo. Eu deixei a mão levantada, mas deixa quieto. Sim. Edilene? Acho que também, viu? Eu só quero, então, só eu que vou falar? Só para falar? Alguém quer comentar sobre a fala de Ana Carolina e Manuela, que deram uma aula aí de história para a gente, né? Eu que queria falar, Ana. Não sei se você está me ouvindo. Fala, quem é? Não, Manu, só para falar dessa figura que era falando do mito. Aí diz que tem a figura, né, do caboclo, do 2 de julho. Sim. E aí você tem
o apagamento da escrita, aquela negação da continuidade do ensinamento da história, mas você vê que a oralidade perpetua, né? Os Sim. ensinamentos, aquilo que Carol falou por vir da gameleira e tudo mais, é isso, aí tem esse processo, eu queria... E ano passado também o governador do Piauí teve marcação, né, do território, em 2022, dos Jatobás, não, perdão, gente, equivoquei o nome, dessa marcação por eles participarem da independência no município de Muriri. Aí eu lembrei da notícia e quis compartilhar, porque ele quis reconhecer dos 200 anos da independência e reconhecer a participação dos povos originários nessa luta, né? Era só isso. Que bom. E a Ana falou e deu gatilho. Parabéns, parabéns a vocês que fizeram esse trabalho. E Maria Filipa, né, é uma, a gente pode dizer assim, que é uma forte, né, representante dessa luta, né, de vida, né, não só da população negra, né, mas da população que existia ali, que os índios estavam presentes, né? Então ela lutou, ela foi uma pessoa que agregou povos, né? E contra a invasão portuguesa mesmo, né? Então, quando a gente vai a Itaparica, né, eu tive a oportunidade de ir várias vezes e não muito distante, né? Eu tive por lá também. Então, naquela parte, né, próxima do mar, tem toda uma história, né, que é contada ali, né, escrita nos quadros, nas paredes, né, nas igrejas, né, muito interessante também fazer esse passeio em Itaparica, e a gente vai vivenciando assim, né, e eu tive lá numa mostra de cinema, Ana Carolina, né, na verdade, na entrega, né, por último agora, na entrega de certificados de pessoas que estavam se formando, né, na área de cinema, e a UNEB era uma das era a instituição, na verdade, que estava passando, né, entregando os diplomas, né, e tive também, assim, um depoimento de pessoas da Misericórdia. A gente até foi muito engraçado, que a gente ria muito, né, da história de Misericórdia, né? E a gente saiu de lá dizendo misericórdia. Jesus, exatamente. É ótima essa história mesmo, né? E o interessante é que, assim, o foco, quando a gente vai a Itaparica hoje pensar historicamente, as pessoas acham que está lá na ponta de Itaparica mesmo, onde tem um forte, e é onde acontecem as festas. Mas, na verdade, não é. Gameleira é a primeira ilha quando você desce do ferry-boat, que é onde antigamente chamava de Ponta da Baleia. E é onde nasceu Maria Filipa, e hoje tem um busto de Maria Filipa na via principal da Gameleira. Isso. E os feitos de Maria Filipa, ele percorre literalmente todas as ilhas do município de Itaparica. Eu tive a oportunidade de morar em Manguinhos, que é uma ilha que fica entre Gameleira e Itaparica, e lá em Manguinhos, que é uma praia super pequena, uma das menores ilhas que tem, ela incendiou um navio. Ela incendiou, na verdade, 40 navios, né? Só que em datas específicas, eu fico pensando, meu Deus, como é que uma mulher conseguiu organizar tanta gente, de marisqueira, a pescador, a comerciante, a povos indígenas do Recôncavo, para conseguir incendiar um navio? Imagine 40. Então, assim, ela, de fato, é uma potência. Uma potência que moveu pessoas, e que eu acho importante. E outra coisa que eu achei legal também do encontro de hoje, falando sobre a gameleira, porque realmente é algo que me toca, nas religiões de matriz africana, a gameleira é chamada de Iroko. Sim. E Iroko é o orixá que simboliza o tempo. O tempo. Fazendo a análise dos discursos aqui, as iaiás, as gameleiras que trazem seus filhos e mostram um caminho de volta para as suas raízes, nada mais é do que marcadores de tempo.
que vai atrás dos seus perdidos. Então, assim, eu realmente estou muito encantada a partir desse conhecimento, fico pensando, onde é que nos ligam? Onde foi que cortaram essa ligação nossa, né? Enfim, é sobre isso. Mas é desse encontro, né? Esse encontro, né? Por conta da diáspora, né? Houve esse encontro maravilhoso e nós estamos aí com a riqueza, né? A riqueza cultural importante e é muito lindo isso que você está trazendo, né? Esse conhecimento, essa discussão aqui também, porque faz a gente perceber, né? O quanto é rica a nossa cultura, né? E o quanto nós somos, enquanto seres humanos, né? Nós somos pessoas, somos seres que temos as mesmas, digamos, necessidades primordiais, né? De viver, de ter uma casa, de ter a terra para habitar, né? De ter o que comer, de ter o que vestir, de ter o que calçar e de ter conhecimento, né? De trazer o conhecimento à tona. Então, essas coisas nos reúnem, né, enquanto seres humanos, e de cultuar também, né, nossas espiritualidades, né? Então, isso é fundamental. Muito bonito o trabalho de todos aqui, né, de vocês, e parabéns aí pela lembrança de Maria Filipa também, como uma grande líder, né, uma grande, né, forte mulher, que também conseguiu reunir, e assim, nós falamos aqui, né, eu posso dizer assim, do preconceito, né? O preconceito contra a mulher, o preconceito contra a mulher indígena, né? A aceitação da mulher indígena, tanto entre as etnias, quanto também fora dela, né? Porque aí um problema também na psique, né? Da pessoa, que quando ela se identifica, né, ela se identifica indígena, ela se sente indígena, né? Então, mas ela não nasceu numa comunidade indígena, né? Ela nasceu, como foi dito aqui, numa região urbana e não tinha mais lembrança, né? A gente não tem mais as lembranças, né? Porque essas memórias foram tiradas da gente, né? Então, como é que a gente reconstrói toda essa lembrança? Então, isso traz situações psíquicas para a gente, né? Da gente querer se revelar, saber o que sente, né? Dizer o que sente, se afirmar, e que muitas vezes isso socialmente, né? Fica visto como uma coisa que é ruim, que o comportamento é diferente, a pessoa age dessa forma, é isso, é aquilo, que é que ela quer mesmo, né? Então, é visto muitas vezes com um olhar, assim, preconceituoso, né? Pejorativo. Então, esse viés também é bem interessante, né? Da gente estar também trazendo aqui. Eu acho que as meninas que falaram do pertencimento delas à etnia, quando elas falam disso, né? Então, eu imagino o dilema de cada uma, né? Para dizer, eu sou indígena Paiaiá, eu sou indígena tal, né? Para esse movimento que passa aí dentro do ser, né? Na psique e diante dessa sociedade tão misógina, tão machista, tão, né, preconceituosa, e que coloca tantas limitações para a mulher, né? Mas a gente está aqui enquanto mulher e estamos nos fortalecendo, né? E com esse conhecimento, acho que, né, a gente está também trazendo boas energias para esse movimento, né? E aí vamos seguindo, e eu acho bacana que tem essas pessoas jovens também que estão aqui no movimento e que dão essa luz, né? Tem um pessoal das artes, tem um pessoal da história, tem um pessoal aí da pedagogia, e eu acho que somos nós, que junto com vocês, né, e vocês, principalmente, mais jovens, que podem também contribuir dando essa resposta aí. Tem
Marita, que não, assim, não falou, mas que trabalha com mulheres, né? E que eu queria, antes de encerrar, a gente já está chegando no final, assim, que Marita também pudesse dizer desse processo aí. Ai, gratidão, gente, por me acolher, foi um acolhimento muito bom estar aqui, aprendi bastante, né? E o nosso trabalho também é um trabalho muito árduo, né? E a gente trabalha com essa história toda do combate, da informação sobre o abuso sexual de mulheres, crianças, adolescentes, o tráfico humano, né? Essa coisa do migrante também, a gente trabalha muito desse acolhimento, dessa escuta. Então, é um trabalho muito árduo. E hoje aqui eu aprendi bastante com vocês. Essa coisa do pertencimento, dessa coisa do cuidado, dessa coisa da escuta. Saio daqui muito enriquecida e vou partilhar com o meu grupo, que se chama... Obrigada também. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Valusa. Essa troca é importante. Obrigada também, professora Valusa. Obrigada a todos, né, gente? Todo mundo aqui. Ana, rapidinho, vê se você consegue falar com Lourdes. A gente já tentou, eu já tentei também. Ela entrou, mas parece que não abre o áudio, não consegue abrir o áudio, né? Eu queria que todo mundo abrisse a câmera para a gente tirar uma foto, quem puder, né? Claro. Abrir a câmera para a gente registrar aí. Alguém, Amanda, por favor. Amanda, sempre peço socorro para Amanda, né, Amanda? Tirar uma foto com a gente, com a câmera aberta aí, para a gente registrar esse momento lindo. Quem puder. Valquíria. Ediane, John. Ó, fiz meu registro aqui já. Vamos cantar, gente, para encerrar. Agradeço, viu? Novamente. Até o próximo encontro, até o próximo Círculo de Cultura. Foi lindo, como sempre. Obrigada. E aí, vai ser Yaya Gameleira? Yaya Gameleira. Essa canção, ela foi feita, né, para homenagear a Yaya Gameleira, e a gente tentou fazer um paralelo entre a personificação, né, a Yaya Gameleira, a matriarca, que tem o seu sangue ainda alimentando o território Paiaiá e seu espírito ainda protegendo o povo Paiaiá, e a natureza. Então, um paralelo entre a Yaya Gameleira, a mãe Yaya e a mãe natureza. Oh, Yaya, oh, Yaya, oh, Yaya, oh, Yaya, tua beleza é a mesma da natureza, pisa na terra que esse chão é teu lugar. Oh, Yaya. O teu abraço me conforta com firmeza, me protege com a luz do teu olhar. Oh, Yaya, oh, Yaya, tua presença no território é só nobreza. Somos teus filhos, o teu povo, Paiaiá. Oh, Yaya, oh, Yaya, oh, Yaya, oh, Yaya. Tua beleza é a mesma da natureza. Pisa na terra que esse chão é teu lugar. O teu abraço me conforta com firmeza, me protege com a luz do teu olhar.
Tua presença ao meu redor é só nobreza. Somos teus filhos, o teu povo, Pai. Ai, ai. Oh, ia, ia. Oh, ia, ia. Oh, ia, ia. Oh, ia, ia. Valeu, pessoal. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Gratidão. Tchau, tchau.